E afinal, o que é o Supera Bater Água Verde? Venha comigo que eu vou te mostrar. Somos a primeira unidade de Curitiba focada especialmente nos adultos maduros e pessoas idosas. Aqui, os nossos alunos têm a oportunidade de treinar a sua memória, raciocínio, concentração e foco. Tudo isso em ambiente leve, divertido e cheio de amizades. Nosso espaço personalizado foi pensado em como atender você com maior conforto e carinho. Por isso, escolhemos a dedo uma localização fácil de chegar e estacionar. Contamos com rampas de acesso, barras de apoio, cadeiras confortáveis, iluminação adequada, ou seja, um ambiente perfeito e projetado para te acolher. Aqui é a sua casa. Não é apenas um curso, uma escolinha, uma terapia ou um aplicativo. É uma metodologia própria e única aqui no Brasil. Nós temos alunos com mais de 10 anos aqui conosco. Eu não tinha noção do que era isso aqui. E foi uma surpresa, assim, muito legal. É a verdade. A gente fica contando para chegar a hora ou para chegar o dia. Tudo está melhorando mesmo, a memória e tudo. Para mim me serviu muito bem e me serve muito bem. Então, antes que o mal cresça, corte-se-lhe a cabeça. Vamos voltar para o Supera, que o Supera realmente traz resultado. Preciso te dizer algo mais? E agora eu quero te fazer um convite. Venha viver isso na prática. Agende hoje mesmo uma aula experimental gratuita e venha sentir tudo isso aqui na pele. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Andréa Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. O nosso entrevistado de hoje, eu falo que o currículo dele é bem comprido. Ele é dono do Sena 1, ele trabalha no Teatro Guaíra, na Biblioteca Pública, ele é ator, diretor, autor e roteirista, entre outras coisas que a gente vai contando conforme a gente vai conversando e contando o legado, deixando o legado aqui do meu querido Jorge Sada. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço aqui esse carinho, a recepção. Nossa, gostoso a gente trazer a arte para o nosso episódio. Que coisa mais linda. Sempre necessário, né? Falar de arte é falar de vida, falar de beleza, né? Falar de energia. A arte, eu digo isso, né? A gente não vive sem arte. Não vive sem arte. E eu já fiz até experiências, eu conto isso para meus alunos, né? Que eu já vivi experiências, por exemplo, de tentar fazer com que a arte não acontecesse na minha vida. Foi no início da criação do Sena 1. Eu já vou começando a falar, né? Já vou. Depois eu puxo lá para o começo. Tá bom. Foi bem isso. Eu me perguntei antes de tudo, né? Antes de criar o Sena 1, se a arte era realmente tão necessária, né? E na vida de todos, enfim. E aí eu fiz uma experiência que eu brinco que é uma experiência corpórea, em que eu tirei de tudo da minha frente o que poderia ser arte. Então, eu tirei os quadros de casa, eu morava sozinho no apartamento, parei de ler, não li mais livro, não vi filme, não ouvi música, tirei tudo que era objeto de decoração, tudo aquilo que me resgatava alguma coisa de beleza. A roupa não me preocupava em estar ou não estar com cores, enfim, mas aquilo que era básico. Se eu tinha frio, me aquecia. Se eu tinha calor, não. E até mesmo no prato, que eu geralmente faço coloridos, eu comia apenas o que me dava vontade. E foi interessante que eu percebi que, depois de um determinado tempo, parecia que a minha vida estava sendo freada. Estava perdendo seu colorido, estava ficando cinza. E aí eu percebi que a arte faz na vida da gente, que é criar movimento. Criar até mesmo a crise. Eu brinco isso com os alunos, dizendo que crise é bom, porque nos coloca em movimento. E não o que estava acontecendo comigo, que era uma estagnação. Né? A estagnação nos leva à depressão. Sim. A crise nos leva ao movimento. E aí eu vi o quanto que a arte é fundamental nisso. Que ela Jorge, nossa, você estava falando aqui, eu já estava imaginando, né? Sem esses elementos, viver sem esses elementos. Nossa, que interessante que você trouxe. Porque a gente não imagina que isso seja arte. Tudo, né? Tudo nos envolve. Cor é arte. Exato. Sim. Porque são objetos da beleza, do campo da beleza, né? E a gente não vive sem a beleza. Não. A gente precisa ter esse olhar, essa poesia à nossa volta, para a gente sentir que pode criar.
né? E eu digo, qualquer profissão, todos são artistas. Sim. Né? Então, você tem que ter essa poesia no seu dia a dia. E, para mim, aí eu tive a certeza que o mundo precisava de um espaço, precisava de uma escola, que está comemorando agora esse ano 30 anos. Uau! 30 Só que anos. sabe o que eu quero contar? Eu falei assim, Jorge, muita gente te conhece, você é muito conhecido em Curitiba, só que a gente quer saber lá atrás, como que era esse Jorge? Né? Olha, como que nasceu esse Jorge? Quantos irmãos você tem? Quem que é tua mãe e teu pai? Porque Gente, foram peças chaves foram fundamentais. para onde você está hoje, né? Eu digo que eu fui um sortudo, assim, né? De nascer numa família em que eles acreditavam realmente na importância da arte. Meu pai era seresteiro. A minha mãe, por mais que ela, né, cuidava dos filhos, ficava em casa, não tinha, digamos assim, um trabalho, mas ela, na juventude dela, tentou ser atriz, inclusive atriz de rádio. Ai, que bacana! Tentou ser bailarina, mas na época era aquele problema do preconceito, meu avô não deixava e ela acabou deixando, talvez, esses sonhos de lado. Mas em casa nós tínhamos o costume, e isso era realmente incentivado pelos dois, eu e todos os meus irmãos, a ver balé, a ouvir música. O meu pai comprava a todo momento um livro, alguma coisa. Existia, né, periodicamente nas bancas de revista fascículos que depois se encadernava. Então ele fazia isso. E às vezes até eu lembro que ele dizia: nossa, está sendo custoso, está sendo apertado, mas vocês não podem ficar sem estudar, não podem ficar sem ler. E ele fazia isso constantemente. Minha mãe, a mesma coisa. Minha mãe incentivava a música. Ela dizia sempre, né, que a música dos dois era Moonlight Serenade, do Glenn Miller, e a gente ouvia em casa isso na hora do jantar. Ai, cantarola aí um pouquinho. Como é que era? Ixi, agora eu te peguei. Que era a orquestra do Glenn Miller. Claro, já sei. Por isso que eu pedi para você cantarolar. Falei. Bem, e era muito bacana, porque eles faziam isso o tempo todo. E aí eu lembro que meus irmãos foram fazer teatro, eu morava em Ponta Grossa, nasci em Blumenau, né? Nasci em Blumenau em 21 de janeiro. Catarina, que era meu apelido quando eu cheguei em Curitiba, inclusive na minha turma. Tem minhas amigas Catarina, minhas amigas do coração. E aí eu nasci em Blumenau, com 4 anos e meio fui morar em Guaporé, no Rio Grande do Sul, morei 1 ano e meio lá, onde comecei meus estudos. E aos 6 anos de idade fui para Ponta Grossa, morei em Ponta Grossa 6 anos. E de lá viemos para cá. Meu pai era engenheiro, né? Ele fazia obras ferroviárias e tal, então ele era transferido para essas cidades. E quando nós chegamos em Curitiba, quando eu estava em Ponta Grossa, existia o FENATA, o festival, 1 ano antes de ir embora de lá, aos 12 anos, e o meu irmão fez, 2 irmãos meus fizeram 2 peças de teatro. Um fez o Pluft Fantasminha e o outro o Diário de Anne Frank, no festival lá de Ponta Grossa. E eu fui assistir. E aquilo me encantou. Eu falava, eu já fazia um pouquinho de teatro na escola, mas naquela época eram coisas bem, bem simples e rápidas, né? Mas eu assistindo meus irmãos, eu falei, eu quero fazer isso também. Viemos para Curitiba logo em seguida e fui estudar num colégio aqui em Curitiba, em que fazer teatro era proibido. Anda. E aí eu tive alguns amigos meus. Meu primeiro amigo, por incrível que pareça que eu falo isso quando cheguei em Curitiba, foi o Gustavo Fruit, né? da mesma turma. E ele virou para mim e falou: você é de Santa Catarina, né? Eu falei: sou, tal. E nós montamos um pequeno grupo de amigos. E isso foi em 1976. E aí a gente começava a falar e eu dizia meu desejo de fazer teatro. E até os colegas meus que eu encontro, alguns deles até hoje, eles falavam, era tão engraçado, porque todo mundo queria ser médico, engenheiro, arquiteto, dentista, e você queria ser artista. Pois é. E isso, na época, era quase que um problema. Vivíamos um momento de ditadura, um momento de que fazer arte era subversivo. Inclusive, aconteceu comigo esse fato. Você veio contar. E aos 15 anos, eu resolvi juntar esses amigos e nós montamos uma peça de teatro dentro do colégio, proibido pela direção. Mas nós fizemos com que existisse uma apresentação somente para a turma dentro de uma sala escondida. E fizemos uma peça, fizemos a segunda, e isso acabou gerando uma briga. Inclusive, fui colocado na minha ficha de escola sendo subversivo. Com 15 anos. Desculpa. Subversivo, imagina. Com 15 anos, subversivo. E aí saio desse colégio, fui para um outro, onde havia uma abertura, né? E já com os seus 16 anos, uma abertura mais artística. E aí entrei para coral, comecei a fazer teatro na escola e tal.
Mas, na hora de definir, né, o que vai ser, existia sempre um preconceito. Não pelos meus pais, mas por outros parentes, dizendo, não, você não vai ser artista. Sim. Isso é uma coisa que você... Isso eu ia até perguntar, né? Porque, claro, a gente escolher, eu quero ser músico, quero ser artista, não é simples. Porque você escuta, mas você vai viver do quê? Não é? É a primeira coisa que você ouve. Tá, você vai ser artista, mas você trabalha com o quê? Exato. Como você falou, teu pai. Meu pai é seresteiro, mas ele é engenheiro. É uma segunda profissão, vamos dizer, né? O famoso plano B, né? Ou um hobby, exato, não é? Exato. E era assim mas que as pessoas conta viam. Pra gente. Assim que as pessoas viam. E na hora de fazer, eu resolvi fazer psicologia. E aí me preparei para o curso, entrei, fiz na Federal, me formei. Me formei em psicologia, trabalhei com consultório 3 anos. Isso eu não sabia, tá vendo? Eu acho que muita gente não sabe disso. Psicólogo 3 anos na área clínica. Mas eu já estava, na época que me formei, no mesmo mês, eu já comecei a fazer teatro, a faculdade, né? O curso de artes cênicas, que era na época da PUC, em convênio com o Teatro Guaíra. Em parceria com o Teatro Guaíra. E aí fui fazer teatro e me formei em artes cênicas e logo em seguida fui convidado para dar aula no curso e fui ser coordenador e acabei, inclusive, sendo chefe de departamento. E aí houve a transição, né, que estavam acabando com o curso, e eu e mais Jaira Perim e Carla Hennick, nós 3 fizemos a transição para a FAP, onde hoje o curso existe. E foi da minha gestão de coordenação. Eu lembro quando me formei em teatro, eu peguei o diploma de psicologia, entreguei para meu pai e ele falou, não, esse diploma é um plano B seu, agora vai fazer teatro. Que lindo. Só que certeza que esse plano, esse psicologia te ajudou muito ao teatro. Muito. E Meu Deus. Hoje eu uno o teatro com a psicologia. Pois agora dá para entender muita coisa. E foi a base da existência da criação do Cena 1. Porque o Cena 1 é com H-U-M, né? Sim, que vem de humano. Por causa da palavra humano. Então, como tinha psicologia na minha história, eu resolvi fazer Cena 1 com H, linda. Porque existe um ser humano. Eu tenho uma filosofia no trabalho do Cena que atrás de toda personagem existe o artista. Mas atrás do artista existe o ser humano. Sim. Então, aí você trabalha com o ser humano para se encontrar na personagem. E aí que o Cena 1 nasce com essa filosofia. Olha só. Foi muito. Mas você sempre gostou dessa arte porque você foi estimulado. Você acredita que isso foi importante? Um fator importante? Das pessoas que você conhece? Sem dúvida. Dos atores, dessa área de atores, foram estimulados lá atrás? Ou nem todos? Eu acho que todo mundo tem, eu diria, um desencadeador. Eu percebo, por exemplo, que muitos atores se constroem, né? Eu lembro de um professor meu, que foi o Hugo Mengarelli, incrível, ele fala, né, a ética e a estética do desejo. É uma questão do ator. A ética e a estética do desejo. Uma questão do ator. E é uma realidade, porque você, de alguma maneira, busca com o teatro fazer uma transformação, uma reflexão sobre a moralidade, que é o campo da ética. E sempre com muita beleza dentro do campo da estética. E é sempre uma eterna questão do ator. Né? Porque a gente nasce e morre e renasce a cada apresentação. Exato. Né? Só quem viveu isso sabe, né? Porque essa o nosso treino, né? É tentar entender aquela ínfima divisão entre palco e coxia. Porque nós somos eu na coxia e somos o outro no palco. Porque se inverter, ele dizia isso também, eu acho fantástico, ele dizia uma coisa que eu até hoje sigo muito, ele falava, a nossa profissão é acreditar na realidade da ficção. Isso é arte, porque se a gente acreditar na ficção da realidade, isso é loucura. Nossa, que doido! E eu acho isso incrível, porque o que a gente faz realmente é passar para o público aquilo que nós usamos como ilusão, digamos assim, imaginação, criatividade, o público vê como realidade. E lá fora não, lá fora do palco, a realidade se impõe, a realidade está presente. A gente não pode fantasiar a realidade. Né? A gente pode até, através da fantasia, amenizar, mas a realidade é a realidade, se impõe.
Pois é, mas você também é ator. Eu também sou atriz. Eu me considero atriz, né? Eu já fiz duas obras para sempre. Ainda voltarei. E a gente, eu lembro esse processo, não é simples. Não. Eu vou falar para você, o meu primeiro diretor, o Paulo Alves, que ele trabalha com você, né? Não sei não, com a gente, querido. Amo meu Beijão, Paulinho. Paulo. Porque o Paulo foi, assim, o diretor, ele é muito importante para que tudo funcione, né? Porque ele acreditou em mim. Imagine, eu queria fazer teatro por hobby, na época da pandemia. Pandemia, eu falei, não, tudo bem, a gente vai fazer online, eu não vou apresentar presencial, a gente só está aqui, né, curtindo e tal. Aí chegou um dia, ele falou assim, não, a gente vai apresentar, a gente vai gravar, né, porque não tinha ainda a plateia. Sim. Convenceu, tudo bem, éramos 4. A Denise, que já era veterana, o Lincoln, a Liege, que você não conhece, a Liege e eu era a primeira. Gente. E aí a gente falou assim, então tá, isso é gravado. Depois ele colocou a gente à prova, não, vai ser presencial. Não podemos deixar, porque só éramos 4. Sim. Então, essa experiência, nossa, eu cresci muito, muito, muito. Porque aí entra o diretor, né? o diretor ele tem essa possibilidade, eu digo assim, de extrair do ator, né, do intérprete, tudo aquilo que ele conhece ou não conhece de si mesmo. E essa ferramenta vem pela personagem. Então, eu digo sempre isso, independente da personagem que você vai interpretar, abrace, porque ali começa uma grande viagem de autoconhecimento. É lindo. Né? E você vai se descobrindo no momento da composição e construção desse personagem. E esse diretor vai ter... E o diretor ele tem esse papel de ir puxando, né? De pensando as coisas para que você possa se desenvolver. E eu sempre digo para os alunos, pense como personagem, não pelo personagem. E daí vocês fazem... Eu gosto dessas atividades, essas dinâmicas, né? Vocês fazem, enfim. Atividade. E aí, conte mais. Então, aí, com a história da psicologia e do teatro, nasceu o Cena 1 há 30 anos atrás, mas também não deixei de fazer outros trabalhos, como já fazia na Biblioteca Pública, Teatro Guaíra, e o Cena 1 todos andando juntos. Eu diria que às vezes até é um pouco insano para o dia inteiro de trabalho. Como assim no teatro? Você começou no Teatro Guaíra? Comecei no Teatro Guaíra, a faculdade, né, o curso de artes cênicas. Pois é, Teatro Guaíra. Quem não, todo mundo, acho que o Brasil inteiro conhece Teatro Guaíra. Né? Muita gente vem de fora nos eventos do Teatro Guaíra. Eu sou funcionário já há 34 anos do teatro. Tenho um orgulho muito grande desse patrimônio que é nosso, né, que é lindo. E durante 30 anos eu trabalhei como professor de interpretação cênica na Escola de Dança do Teatro Guaíra. E foi também uma construção de conhecimento que é difícil de encontrar no Brasil, porque realmente assim, você trabalhar com a interpretação para o intérprete da dança. Muitas vezes trabalhar com a interpretação do movimento. Eu acho lindo. É um universo novo. Faz toda a diferença isso. A gente teve também, né? Porque você precisa interpretar na linguagem não verbal, né? Sim. E aí, depois disso, eu fui, durante a pandemia, convidado para assumir um projeto chamado Arte em Nós, que nós éramos junto com a Cíntia, a Gabriele, era um grupo muito bacana, e fizemos esse trabalho com Arte em Nós durante 2 anos, na época de pandemia. E depois eu fui para o Patrimônio e Memória Preservação e Memória do Teatro Guaíra, e logo em seguida recebi o convite para assumir a coordenação, né, a responsabilidade do setor infantil da Biblioteca Pública. Pois é. Que eu tenho uma equipe querida lá, que é um grupo de 14 colegas que eu supervisiono, e eu tenho muito orgulho dessa equipe. Que coisa linda. Eu fiz parte também da biblioteca. Eu fiz teatro na biblioteca quando eu era pequena. É outro patrimônio. Tanto é que eu não lembro muito, porque eu era muito pequena. Mas a gente vivia muito a biblioteca pública antigamente, né? Sim. A biblioteca tem que estar viva. Tem que ser um espaço vivo, né? Não é somente um depósito de livros. E é isso que acho que eu tenho tido muita troca junto com a equipe, com outros funcionários, com a direção, né? O Luiz Leprevot, que é o diretor, e que a gente pode ter esse espaço agora, essa abertura, de criar ações culturais, além de outras ações de recepção e bibliotour, que a gente chama, mas é um espaço onde a gente cria muito e deixa essa biblioteca realmente viva. Porque a experiência do livro é muito intensa. E começa aí na criança, né? Sim.
sim. E aí tem você também nessa criança, não tem? Tem. Eu confesso para você que volta e meia eu estou lá trabalhando, mas eu estou procurando qual é o livro que eu quero, qual é o livro que pode ser transformado numa peça. É um universo de informação, né? Às vezes até coisas que você não imaginava que ia ter. Mas você foi estimulado também nessa leitura. Fui. E eu tenho, além dos meus pais, né, eu tenho que contar a história da minha tia. Conte da tia. Como que é o nome dela? Luísa Sada. Ela não casou e foi responsável por criação de grande parte dos sobrinhos. Que coisa. Ela é irmã da minha mãe. Da tua mãe. Da minha mãe. E irmã da mãe da Laura também, que é minha prima. Então, a gente... e a minha irmã também é outra, a Janice, que a gente está muito intenso, mais intensamente junto com ela, no cuidado dela, né, com 93 anos. Que lindo. E trouxemos de Blumenau para morar aqui. Mas é uma pessoa muito especial na nossa vida, porque além de cuidar, além de ter até na partida das nossas mães, minha e da minha tia lá, ela basicamente substituiu, né, cuidando da gente. Tia é louco de bom. Bom demais, eu quase ser tia também. E na minha infância ela lia livros e contava histórias para mim no pé da cama. E isso foi marcante porque eu dormia com ela contando histórias e eu digo que ela alimentou meu imaginário. Né? Ela foi a responsável por dar o colorido à minha mente, à minha criatividade imaginativa e isso eu achei que estimulou bastante. Fica a dica aí, né, Jorge? Fica a dica. Fica a dica para os pais, para os tios, para os avós. Sempre que possível, conte uma história para sua criança. Não precisa nem ler. Não. Invente uma história. Invente. A imaginação, eu digo isso, se o corpo fala, a palavra tem corpo. Então, quando você conta... Fala, a palavra tem... Nossa, você é cheio de jargões, eu adoro. Adoro esses jargões. Mas eu fico como se fossem parâmetros para eu caminhar. Mas eu vejo isso, quando você conta uma história, você cria a imagem, né? Cria corpo. E isso vai sendo alimentado e estimulado para o futuro. E ela fazia isso. Quando ela veio morar em Curitiba comigo, né? Minha irmã e minha prima, primeira noite que ela estava lá, eu brincando com ela, falei assim, quer que eu conte uma história? E ela falou, quero. E talvez tenha sido um dos momentos muito emocionantes, em que eu sentei no pé da cama para contar uma história para ela e eu vi os papéis invertidos. Nossa Senhora. E muita emoção de ter acontecido esse momento, né? Gratidão por poder retribuir. Que coisa linda. E preste atenção, vocês trouxeram a tia de lá. Sim. E agora cuidando da tia. Sim, a gente tem um grupo de cuidadoras queridas, mas a gente supervisiona e acompanha, que é outra coisa também que a gente fala, né? Da criança ao idoso, né? O cuidado e a necessidade de você respeitar, né? Esse período, essa história, né? Porque é a história que faz a gente permanecer, né? É a nossa história. E seja o que for, o que você fez da sua vida é a história que você está contando. Exatamente. Né? Na realidade. Eu sempre pergunto assim, tem alguma coisa que você não queira conversar? Tem algumas pessoas... Não, isso aqui melhor não, né? Eu adoro conversar sobre tudo. E a gente precisa, assim, né? Já que eu optei pela questão humana, né? Errar é humano, errei muito já na minha vida, como também os erros me ajudaram a acertar muito. Então, acho que é a história. A gente precisa não se manter no erro, mas entender que o erro ele é um trampolim, uma escada para você encontrar outros caminhos. Né? Então, Jorge, eu vejo assim, a tua trajetória, as coisas que você faz, né? Uhum. Você não é só o teatro, é a literatura, a poesia, a música... todas a as música, artes. você toca algum instrumento também? Não, eu compus já algumas músicas. Eu fiz já um CD uma vez, arrisquei a fazer, mas né, o Júnior Pereira foi quem musicou, compôs as melodias, foi incrível. Mas está lá, um sonho ainda guardado, quem sabe mais tarde... Aí Mas está público ou não? Tem uma música que está no YouTube. Conta pra gente. O Rei Bobo Apaixonado. Como que é? O Rei Bobo Apaixonado. Rei Bobo Apaixonado. E foi gravado pelo Gustavo Vargas, que é cantor em Campo Grande, e ele gravou essa música, está no YouTube, dá para puxar. Já vou olhar. Já vou ouvir, né? E também são histórias, são músicas que contam histórias. Que coisa linda. Mas tem mais uma coisa. Os concursos de beleza? Pois então, tem Quando isso você falou também. concurso, eu falei, peraí, que horas?
São só 24 horas que a gente tem, né? Que eu saiba, não sei. No meu só tem 24 horas, no meu relógio, no seu talvez mais. Esses dias eu falei, eu queria que meu dia tivesse 36 horas. Tá, ia faltar tempo. Ia. Ou não precisar dormir, né? Ele fala, tem vezes que eu falo... Que horas que você dorme, né? Eu falo, é uma coisa meio complicada mesmo, assim. Eu tenho uma história com concurso de beleza desde pequeno, assim. Eu lembro do meu primeiro concurso que eu assisti, eu tinha 2 anos de idade. Jorge, vai. Assim, sim, porque eu lembro dessa cena nitidamente. Eu entrando na sala, década de 60, era a década que os concursos de beleza era que nem Copa do Mundo. Sim. Todo mundo se reunia e tal. E eu lembro de eu ter acordado bem tarde da noite, descido das escadas da casa da minha avó e estava minha mãe, minha tia e minha avó assistindo um concurso na televisão. Sim, era um acontecimento. Era um acontecimento. E foi bem na hora que estava acabando o concurso, em que quem ganhou foi uma mulher com uma Miss que tinha um cabelo preto. Eu lembro muito claramente isso. E ela meio tipo oriental. Bom, eu nasci em 63, né? 64 foi a Karina Tsopei, da Grécia, que não teria, talvez, memória para lembrar disso. E em 65 a Aspara Quasapkula, uma coisa assim, que é da Tailândia, que ganhou. E foi ela, a de cabelo preto, que eu vi. Né? Depois, revendo nas revistas no futuro, tal, vi que era ela. Então, eu tinha 2 anos de idade. E eu sou meu pai era baiano. Em 1968, Marta Vasconcelos foi a nossa última Miss Universo. Ela ganha, que foi um acontecimento na minha família e tudo mais, todo mundo falando, no Brasil, né? A brasileira ganhando Miss Universo. E como eu morava em Blumenau, em 69 a Vera Fischer ganhou. Que foi o acontecimento da cidade. Né? Inclusive, eu estava lá quando ela recebeu a chave, eu já tinha 6 anos. Então, eu lembro dessas... E foi o resto da minha vida montando... Eu tenho uma coleção hoje, um material de concurso de beleza grande. Mas, a partir de 1996, eu comecei a trabalhar com os concursos de beleza. Preparei a Maria Joana Parisotto para o Miss Brasil, acabou ganhando o Miss Brasil. Uau! Preparei Grazi Massafera, fiz parte da equipe. E dirigi concursos e fui já, inclusive, jurado no Miss Itália, no Miss Portugal. E já tive minhas misses que eu mandei também para vários concursos. Algumas delas já ganharam, inclusive. Bárbara Vitorelli ganhou no Camboja o Miss Global. Então, assim, é um universo que sempre me fascinou, eu sempre gostei. Atualmente, eu estou um pouco afastado, mas acompanhando, quer dizer, vou para a Itália novamente, preparo as misses da Itália. O que é preparar a miss? Eu uso a técnica teatral para comunicação. Explica um pouquinho. Eu fiquei curiosa agora. Não que eu vá me candidatar, não, mas enfim, fiquei curiosa. Não, foi assim. Eu comecei a entender que o teatro, ele, além de ser, né, uma produção cultural, artística, enfim, ele também auxilia nessa questão da comunicação. De você se tornar uma pessoa mais expressiva, uma pessoa mais comunicativa, enfim. E eu digo assim, que existem atrizes, que são intérpretes de texto. Tá. As modelos, que são as intérpretes comerciais, que são elas vestem o produto que vão vender. E as misses são personagens sociais, elas têm uma causa, uma ideia, uma intenção que elas usam o título para poder ir adiante. Então, não deixa de ser um personagem, uma pessoa jurídica. Verdade. E aí eu começo a trabalhar o que é essa concepção, o que é essa consciência enquanto personagem, e isso desenvolvendo a expressividade, desenvolvendo uma maior comunicabilidade e entender que o universo da Miss, que dura um período em que seu reinado, a sua faixa existe, pode ser muito usado para auxiliar o outro. Né? Então, a gente trabalha muito essa figura pública que pode transformar a vida de muitos. Para auxiliar o outro no sentido do que ela traz? Não, porque cada concurso hoje tem um mote. Né? Então, temos um concurso, por exemplo, o Miss Terra, que se preocupa com as questões ecológicas. Entendi. O Miss Universo. Entendi. E ela é essa figura pública que leva essa causa junto. Não é apenas um concurso de Miss de beleza. Não, isso como foi, era, eu acho, né? já há um tempo. E hoje eu acho que elas são, na verdade, legendas, né? Elas são marcas de alguma causa nobre.
E aí eu faço essa preparação para ter essa consciência que é possível, né? Trabalho bonito, né? Eu acho muito bacana, sinceramente. Eu acho muito bacana, porque muita gente tem preconceito, né, em relação ao concurso. Eu agradeço você ter o olhar, por isso que eu puxei mais, para desmitificar. Porque as pessoas acham que ainda estamos vivendo aquela era da década de 50, 60, que era a bonequinha, a menininha comportada, que era a Miss. Não, hoje a Miss ela tem outro papel. Tem suas coisas, vestir uma coroa, vestir um traje de banho com salto alto. Tem, mas isso é cultura, isso é o estereotipo, né? Precisa ser bonita, claro. Entra exatamente, bonita e cuidar da beleza. Mas hoje não é mais só cuidar da beleza no sentido da boniteza. É da boniteza, é legal. Mas é você estar sendo uma figura empática, né? Então, eu gosto muito do universo dos concursos de beleza. Tenho muitas amigas que construí nessas histórias até hoje, que foram minhas misses ou misses que participaram do concurso. Minhas misses, que bonitinho. E eu dirigi o Miss Brasil em 2005, no Rio de Janeiro. Gente. Foi uma experiência junto com a televisão, com a Band. Então, foi uma experiência assim, que me colocava à prova. E isso me ajudou também até ao teatro, né? Poder ter a coisa de ser uma figura pública no mundo inteiro, sendo visto e podendo isso depois... poder dirigir um espetáculo no Guairão, eu acho que me deu forças para isso também. Mas no Cena 1 você consegue ainda dirigir? Estou dirigindo 2 musicais atualmente. O musical A Meninas Malvadas e Come From Away, que vai agora em cartaz. É isso que eu ia perguntar. O que a gente tem para agora, esse ano ainda? O Cena 1 vai começar a sua amostra exatamente hoje. Começa uma amostra. Bom saber. São 16 peças em 3 semanas. E aí, 2 delas, eu e Clara Dilana, que estamos dirigindo, né, são musicais, As Meninas Malvadas, no dia 11 e 13 de dezembro. E Come From Away, que é uma obra inédita em Curitiba, que fala um pouco sobre a questão do 11 de setembro, que é um musical incrível, que vai ser no dia 7 e 9 de dezembro. Então, 11 e 13 de dezembro e 7 e 9 de dezembro. São os 2 musicais. Mas hoje, dia 21, tem? Não. Hoje começa um grupo que é porque o Cena 1 hoje... Aqui, não vai, já vai ter passado. Depois você me conta. Mas é um projeto que a gente tem, que é o Grupo Humanidade. Olha, só o nome já... Que é um trabalho... Já diz muito. Que busca a convivência social, busca o entendimento da diversidade. É uma turma que a gente abre o projeto para falar sobre as questões da diversidade, questões LGBTQIA+. E eles têm, dentro disso, e hoje é o êxtase que conta um pouco essa história da sociedade diante da questão da diversidade, né? Sim. Então, é um projeto bonito que existe no Senão já há mais de 5 anos, com pessoas que são carentes precisando serem ouvidas pela sua diversidade. Então, isso começa a abrir agora. E aí temos peças com crianças a partir de 6 anos, e assim vai nascendo, né, os futuros artistas. Eu conheci o Cena 1 pela minha amiga, né? Pelo Fábio e pela Renata. Queridos. Que são médicos. Que eu falo, não, Rê, eu tenho que falar de você. Eu falo assim, até isso, né? Eu não sei se a Rê começou ali no Cena 1, mas a Flavinha... Sim, a Flavinha, sim. Eu acho que foi... E muitas mães, muitos pais levam os seus filhos e acabam ficando. E a Flavinha já está famosa também, né? Sim, a Flávia tem um trabalho bonito também, incrível. Né? Nossa, é muito lindo ver a família. E aí, exatamente, a família. É muito legal. E eu brinco com ela, falo assim, você não parece médica. Ela fala, para não parecer mesmo. Né? É muito bacana. É uma família muito bacana. Mas é isso, né? Eu acho que isso que é o alcance do teatro, ele vai em todos os lugares, né? Eu acho que como um médico, por exemplo, ele vai entender esse ser humano que necessita dos seus préstimos de outra maneira. Né? Exatamente. A gente se torna mais humano. Exato. E o processo, como eu disse, não é fácil você decorar os textos na hora, a improvisação. O improviso. Eu falo assim, essas aulas de improviso são fantásticas. Depois a gente vai conversar, porque tem projetos que a gente tem vontade e como você fala, você cria imagem, então vamos pôr aí em ação algumas coisas, né? Porque não tem idade. Não tem idade. Como você falou. Não tem idade. Nós temos alunos no Cena 1 hoje entre 5 anos de idade e 88 anos. Eu tenho alunos de 97, tem 98. Isso é lindo. É muito bacana. E você falou de paixão.
pelo que você faz, né? Eu acho que é por isso que a gente se encontrou. Que bom. Ter paixão pelo que você faz. Eu sou, às vezes eu brinco, né? Workaholic, mas na verdade é apaixonado pelo trabalho. Eu acho que eu falava sempre isso, né? Eu não queria passar pela vida. Eu queria muito realizar alguma coisa. Hoje eu vejo, né? No momento atual, eu acho que eu fiz muitas coisas bacanas, mas não quero parar, achar que isso já é o suficiente. Quero fazer cada vez mais. E principalmente apaixonado por esse momento inusitado que o ser humano é, sabe? Você não sabe o que é o ser humano. Ele também vai se construindo com o tempo. Né? E aí você trabalhar com o ser humano é algo que sempre arriscar ao improviso, né? Você saber o que vem de novo pela frente, né? E do inesperado. É verdade. Então, porque a gente vai se mudando, né? Sim. Como personagem. A gente é influenciado pelo meio, mas tem muitas coisas no universo interior que nos levam a algum caminho, a algum lugar, né? Você acredita que... Quantos personagens você sabe contar? Quantos você já... Já fiz? Não sei. Por cima? 5, 10, mais de 30? Mais. Olha, você viu, eu te fiz uma pergunta difícil. Difícil. É verdade. Eu acho que beira a uns 40 personagens. Uau! 40 Caramba! personagens. Acho que sim. 40. Claro, porque você começou lá atrás. Qual que foi o mais marcante? Alguns foram marcantes, disso. Sim. Conta. Eu fiz... Me lembro, nunca vou me esquecer, antes de ter o Cena 1, na verdade, eu fiz o Jafar, do Aladdin. E foi uma experiência através do Regina Vogue Produções. E ela me chamou, é maravilhosa. E ela ela e o Maurício Vogue me chamaram para fazer o Jafar, né, que era o vizir do Aladdin. E foi talvez o principal vilão que eu já fiz e que amava ver as crianças. Tinha uns que nem chegavam perto de mim depois da peça, tanta raiva que tinham. E eu adorava. E eu falava, né, o Aladdin, eu vou pegar o Aladdin. E eu encontro, inclusive, pessoas hoje, adultos, que assistiram. Não diga! E é muito... Hoje, por exemplo, nós temos a Simone dentro do Teatro do Cena 1, né, a Simone Hidalgo, que ela levou o filho com 4 anos para assistir. E depois ela pega hoje o neto e leva ele para assistir peça de teatro. E ela falava, eu lembro dessa peça que marcou. E foi realmente marcante para mim fazer esse personagem. Fiz também Caim e Abel, fazia o papel, né, o protagonista do espetáculo, ganhou inclusive o espetáculo do Gralha Azul do ano. Nossa! Fiz, adoro Bodas de Sangue, que eu fiz o noivo de Bodas de Sangue. Então, alguns, assim, teve um trabalho que foi, inclusive, muito premiado, né? Já faleceu a diretora Sandra Pires, que era 8 Baixas e Não Temos Cavalo, que era um rei e a rainha branca, falar sobre racismo, e a rainha negra. E a peça se passava sobre tabuleiro, e tudo era calculado de acordo com o jogo das palavras e do movimento. Então, foi um trabalho dificílimo, mas foi marcante para mim também. Então, alguns personagens ficam, assim, né? É isso que eu ia dizer. Ficam. E recentemente, a Laura me dirigiu, né, com Bu, que foi um espetáculo que a gente apresentou ano passado em Curitiba, né, no Mini Guaíra, que também eu acho que é um personagem que eu vou levar, que foi um retorno, depois de 7 anos sem pisar no palco, eu retornei. Olha. E vou seguir aí, lembrando sempre desse trabalho. Que maravilha, né? Tem uns que ficam mesmo. Eu fiz 3 personagens. Agora, por isso que eu falo do Paulo, o meu Arlequino foi... eu falei, era eu brincando. Nossa, assim, até me emociona porque eu falei assim, tirou coisas assim de dentro que normalmente a gente não faz, né? Então a gente se permite. Então tinha uma dancinha lá que eu fiz, tipo, uma semana antes do espetáculo. Ele falou, não, faz isso. Eu falei, gostei. Chegava que eu nem aguentava, né? Não, porque você dançava, daí tinha que começar o texto. E a respiração, né? Tem que controlar a respiração depois de tanto movimento. Está faltando exercício, né? E quantas coisas... E a família que a gente cria, que a gente constrói. Faz quanto tempo que que eu já não participo das peças, né, com eles, mas eu vou em todas. Eu vou em 2 vezes assisti-los e é uma família que eu amo.
a gente troca intimidades, né? Intimidades de emoções, intimidades de fragilidade, intimidades de corpo mesmo, no sentido de a gente cansado, suado e tudo mais. E eu te adoro, vamos junto, trabalhando junto. Eu acho que isso é muito, muito Não, incrível. até de coisas que você faz. Tem uma que, numa das peças, que me dava um tapinha na bunda, assim. Eu dizia, ai, que desconfortável, né? E daí depois você acostuma e fala assim, é teatro, tá tudo certo. Não sou eu, é a personagem. Exatamente. A gente tem. Mas eu acho isso muito bacana. A gente realmente abre portas do desconhecido e a gente passa a ser outro. Assim. Eu voltarei ainda. Com certeza, com certeza. E é muito bacana poder. Né? E eu acho isso, o teatro nos dá essa... Interessante, né? Porque, como eu falei, eu fiz psicologia, e aí quando eu comecei a atuar no teatro, depois da psicologia, eu via o alcance disso para com as pessoas. Eu gosto muito daquela frase, né, que a Maria Clara Machado, digamos assim, ela dá um conceito geral de teatro, dizendo que é alguém num lugar sendo visto por outro alguém. E que essa tríade desse que está ali, que é o intérprete, no palco, mesmo sendo o texto, né? Que esse palco ele pode ser o alternativo e pode ser o simbólico. Sendo visto por outro alguém é que faz existir o teatro. E este outro alguém é para quem a gente faz teatro. Né? Então, ele é uma peça fundamental para essa atividade, ser visto. Né? E essa relação de que eu sei que vou ser visto e eu quero fazer o melhor para esse que vai me ver, faz com que a gente retire e conheça coisas que a gente não imaginava dentro de nós. E a gente vai se aprimorando e vai se e um dia é diferente do outro. Sem dia dúvida. foi perfeito, outro dia mais ou menos fala assim, ai, puta, não foi tão bom. Porque o teatro é esse momento, né? Você pode até gravar, pode até fotografar, mas artes cênicas, arte teatral é ali, no aqui e agora. Então vamos fazer um resumo. Você Teatro Guaíra, Biblioteca, Cena 1... Concurso de beleza. Preparador de comunicação, de técnicas de treinamento. É isso. Agora, eu dizia isso, né? Pai de pets, que infelizmente partiu. São outros ensinamentos que eu também tenho. O Cena 1 hoje ele tem, né, o seu instituto, né? Com 4 defensorias. É isso que eu ia perguntar. Nós temos hoje, assim, o Cena 1 ele é dividido em três linhas de negócio, que é a Academia Cena 1, Academia Multiartes, onde tem os cursos, formação de artistas e desenvolvimento pessoal. Existe a produtora Cena 1, que é produção cultural, onde os espetáculos e atividades profissionais de arte acontecem, cultura acontecem, né, das 7 artes. E existe o Instituto Cena 1 com 4 defensorias, né, a de convivência social, que o trabalho do Grupo Humanidade acontece, a proteção animal não humana, onde nós fazemos atividades para ajudar e favorecer voluntários, ONGs que trabalham com a proteção animal, ação humanitária e preservação ambiental. E dentro disso nasceu muito através desse contato meu com as minhas princesas que já partiram, infelizmente, né? Que é a Maria Olívia, com 17 anos em março. Maria Olívia. Olha que nome. E a Dorinha, que faleceu essa semana, com 12 anos. Puxa. E elas mudaram a minha vida e mudaram a vida de muita gente. Eu acho que isso a gente precisa pensar. Por que de pensar. muita gente? Elas iam direto no Cena 1. Pois eu vi que você fez uma homenagem para ela. Foi. E ela ia direto, assistia a peça de teatro, assistia ensaio. Ai, meu Deus. Era impressionante. Eu acredito. É algo assim que realmente a gente dá uma diferenciada do que todo mundo acha que é um bicho. Bicho não é coisa, né? Bicho ele é parte de nós, é uma extensão de nós. E eu digo isso, que eu sempre conversava com a Dorinha pelo olhar, né? E eu vejo eu estou me aproximando cada vez mais. A Dorinha me transformou num vegetariano, que eu resolvi ser há 12 anos, desde que ela nasceu. Há 12 anos? 12 anos. Eu achei que fosse algo... Mais recente, assim? Não, 12 anos. Quando ela nasceu, na noite de Réveillon, quando estouraram os fogos, e eu vi no rostinho dela o medo da morte, o sofrimento pelo barulho. E eu falo, não tenho mais coragem de comer carne. Não tinha mais coragem de comer carne. Nossa. E eu digo que é a Dorinha que me transformou no vegetariano.
Foi incrível. E aí, durante todos esses anos, eu quero me aproximar cada vez mais agora da Sociedade Brasileira Vegetariana, que eu acho que o trabalho fantástico que fazem, de conscientização sobre isso. Mas eu vejo, quando a gente tem este olhar diferenciado, tudo muda à nossa volta. Eu hoje tenho um outro olhar do que significa a vida, né? E aonde que nós podemos agir mais do que nunca. Então, essa causa animal, digamos assim, não humana, né? Que tem muita coisa que você pensa no ser humano, a gente tem que pensar nos não humanos. Eu vejo como realmente uma mudança de olhar do que é vida para mim, né? E elas me ensinaram muito nisso. Elas me trouxeram esse outro lugar que eu ocupo nessa terra. Eu sou hoje uma pessoa que, como dizem, né, nós vivemos em eterno luto pelo sofrimento da perda deles. Mas a gente pode fazer alguma coisa, não só pela humanidade, mas por eles. E a diferença de um vegano e de um vegetariano? O vegetariano, ele ele se alimenta também, por exemplo, de leites, de ovos, né? Então, ele tem um cardápio, digamos assim, que produtos pré-fabricados, né? Comidas que não possuem carne, mas pode ter produtos derivados de animal. O vegano não. O vegano, ele busca, dentro do seu até como ética de vida, né? Não ter contato algum com produtos que venham do animal. Sabe o que a monja falou? Você conhece a monja Cohen? Não conheço. Não, monja Cohen. Eu fui no Congresso Internacional da Felicidade, do Gustavo, o idealizador é Gustavo Arns. E aí ela falou que ela foi cancelada porque perguntaram se era vegana ou vegetariana. Ela disse que não, aí cancelaram. E aí ela trouxe uma questão assim, tá, mas se a gente não pode comer coisas vivas, ela falou, a planta é viva. Eu falei, nossa, que analogia, se a gente parar para pensar. Sim. E aí entra a diversidade. O respeito pelo aquele que come, aquele que não come. Com certeza. E a gente conseguir conviver todo mundo no mesmo espaço. Não é lindo isso? E eu não sou o tipo do cara que fala assim, você tem que parar de comer carne. Até existe o próprio filósofo, né, o Peter Singer, que ele fala que parar de comer carne é um momento de sua consciência. Claro. Não tem que comer carne ou não comer carne. Da mesma maneira que eu penso assim, não, porque a carne, quem não come carne não tem proteína. Não, tem como você repor as proteínas. E acho que o vegetarianismo, como eu falei, ele é uma ética, e o veganismo, né, é uma ética, é uma filosofia, uma busca de consciência de vida. Que há um momento ou não de cada um. Né? Então não existe essa coisa, da mesma maneira que você não é isso que você fala da convivência, né? Não, põe um pedaço de carne no prato do vegetariano que ele está perdendo o que é bom. Não, cada um tem a sua vida. É bom viver com a diversidade, é bom viver com as diferenças. A gente tem que aprender a viver com as diferenças. Isso que eu acho que faz a diferença. Que é isso que você faz, que é isso que o teatro também traz, né? As artes em geral. Um livro também traz. O teatro, eu digo que para mim a manifestação mais democrática. Porque você pode ser quem você quiser, mas quem te assiste não é você, é o outro, é o personagem, é a personagem. Então, você pode ter vindo de espaços, de classes, digamos assim, né, sociais diferentes, mas quando você está em cena, nada disso importa. Nada importa. O que importa é a obra que você está apresentando. E eu acho que isso é muito rico, é um aprendizado de vida. Muito, muito. Nossa, quanta coisa, hein? Quanta coisa você criou nesse Cena 1, que nem sabia se ia criar, e ao final aconteceu. E quantos braços que tem aí sociais. E tem uma história que eu conto, né? Como que nasceu o Cena 1, o próprio nome, né? Então tem duas coisas assim que eu acho interessantes. Não era para ser Cena 1 o nome, era para ser Santo Grau. O cálice
né, de Percival, o cálice sagrado. E eu tinha até uma imagem já que teriam estrelinhas em cima desse cálice, e aí seria uma logomarca, enfim, falei, o Santo Grau, e tentava chamar pessoas para dividir comigo essa ideia. O Senão foi a primeira escola em Curitiba. Haviam atividades de aulas de teatro, digamos assim, né? Mas enquanto instituição foi a primeira, né? Em setembro de 95, inauguração de dia 18 de dezembro. Mas eu ia chamar de Santo Grau, até que um dia eu consegui convencer né, uma figurinista, que infelizmente também já partiu, ela de topar de fazer comigo o Santo Grau, a escola, né? Acontece que, de uma hora para outra, ela mudou de ideia, falou que não podia mais continuar no projeto comigo e que ela iria... digamos assim, ela não poderia continuar, mas ela queria dar uma contribuição e me fez pensar que o nome Santo Grau talvez não fosse um bom nome, porque ele nunca foi encontrado. Então, de repente, talvez eu nunca fosse construir em cima dessa questão do nome. E é tão importante isso, né? Muito. Eu não imaginava que pudesse. E aí, o que aconteceu? Passou um tempo, eu fiquei um pouco assim, chateado com ela, porque ela, né, Solange, ela me deixou na mão, eu tinha pensado, mas na verdade eu descobri em seguida, poucos meses depois, que ela estava num processo de câncer e por isso que ela se afastou. E quando ela faleceu, eu prometi para mim mesmo que não se chamaria o Santo Grau, teria outro nome. Ok, fui lá, encontrei um momento uma casa, bem na época que eu estava do Aladim, encontrei a casa, fui até a imobiliária. Era muito engraçado, porque na imobiliária chegaram para mim e falaram assim... a moça da imobiliária me atendeu, tal. Na época, você veja, em 95 era R$ 2.500 o aluguel. Nossa! E eu falei, não quero, tal. Aí ela vira para mim e fala assim, você tem capital inicial? Eu. Por que ela está perguntando do CD? A falta de experiência total administrativa financeira. Desculpa. Imagina. Por que ela está me perguntando sobre CD de banda? Aí eu falei, o que você está perguntando? Ela falou, capital inicial, quanto você tem para investir na escola? E eu, imagina a cabeça da pessoa. Eu assim, botei a mão no bolso, tem 25 centavos e coloquei uma moeda. Ela olhou para mim e falou, você é louco? Eu falei, acho que sim. Ela pegou a moeda, jogou na gaveta e falou, se você conseguir um financiador, né? Uma pessoa, um investidor, eu alugo para você. Isso vai ser fácil, né? Saí, ninguém queria. Né? Eu tinha 24 horas para dar uma resposta. E eu trabalhava numa escola como professor para crianças, e um pai falou, aí, Jorge, como é que tá? Tudo bem? Então, no final daquele dia. Aí eu virei para ele e falei, estou assim meio chateado, porque acho que não vai dar certo, eu queria muito construir a minha escola e tal, eu encontrei a casa que eu estou querendo. Ele falou, mas o que precisa para ser? Não, você precisa apresentar uns documentos e tal, mas, na verdade, nem falei que era investidor na época, eu falei, isso dá um jeito, mas tinha que ter como é que eles chamam? Avalista. E aí... ele falou, não, eu topo. Uau! Eu falei, sério? Uau! Topo, quero fazer isso sim, eu estou apostando na tua ideia. E ele foi um pai de um aluno meu, na época, e ele topou. Que máximo! Eu consegui. Então, comecei a escola com 25 centavos. Fui lá, assinei o contrato. Na hora que eu peguei a chave, falei, o que eu faço agora? E agora? Isso. Tudo aquilo na minha frente. E logo em seguida... Me orientaram a procurar um contador para abrir empresa e tal. E o contador vira para mim e fala assim, qual é o nome da escola? E aí eu falava, putz, eu prometi que não ia ser Santo Grau. O que vai ser? Olha, você tem que ir amanhã aqui, 9 horas da manhã, para a gente poder mandar para a associação comercial o nome da escola. Fui para casa, morava sozinho, né, naquele apartamento lá. E aí eu pedi para sonhar com o nome. E aí eu lembro até hoje do sonho, que eu estava no Mini Guaíra, tinha uma cadeira no meio do palco. Eu lembro de um homem alto, não vi o rosto dele, era muito alto, parecia meu avô, não sei. E ele estava diante, né, de frente para o palco, eu estava no palco com aquela cadeira, e ele falou, Jorge, está na hora de começar a cena 1. E aí eu acordei e falei, cena 1. Meu Deus do céu! É o nome da escola. E aí fui até o contador, e ele falou, mas como é que eu escrevo isso? Escreve com o número 1...
escreve com o M. E aí eu falei, não. Aí foi quando eu me lembrei da questão do ser humano, da psicologia. Eu falei, não, escreve com H-U-M. Então ficou Cena 1, com H-U-M. E em primeiro momento era Academia de Artes Cênicas, hoje é Cena 1 Multiartes. Que lindo, né? Foi que história bonita. Foi sonhado. Nunca melhor dito, né? Foi sonhado mesmo. E virou realmente uma marca em Curitiba, no Paraná, que agora estamos comemorando 30 anos. 30 anos, meus parabéns. Não é simples. É algo que eu digo assim, às vezes me surpreende onde nós chegamos. Em um país onde você precisa diariamente estar lutando para que a arte aconteça. Ser empreendedor também, em outras áreas não é fácil. Sim. E na arte eu imagino que mais ainda, né? Sim. Mas volto a dizer, né? Todos nós somos artistas daquilo que fazemos. Somos né? todos. Porque somos apaixonados por isso, né? A paixão nos dá esse respeito artístico, né? E eu fico olhando assim, né? Quantas pessoas você conhece nesse mundo? Eu sempre que vou ao teatro, né? Eu ia mais, confesso que eu ia mais. Tenho que voltar agora que a gente está aqui. Não, eu falei, vou voltar. A gente fica, né? Tem uma coisa, tem outra, mas isso não pode sair da vida da gente. Não dá. Eu acho que tudo está à nossa volta para que a gente possa usufruir, né? E a arte, eu acho que faz isso, assim. Porque sempre vem uma mensagem, né? E se você está aberto, como você falou, aquele momento, você está relaxado, você não está pensando em outras coisas e sempre vem um insight, um aprendizado daquele teatro. Bom ou algo que você não tem que fazer, ou algo que você tem, alguma decisão que você tem que tomar, um movimento que você tem que fazer. Sempre é positivo. Enquanto intérpretes, né? Artistas em geral, mas o intérprete ele tem essa responsabilidade de fazer o público rir, chorar ou refletir. Exato. E as três coisas também, né? Porque você não pode sair igual como entrou. Você tem que ser diferente de como você entrou naquela sala de espetáculo. Nem que seja para criticar. Né? Você sai, como você falou, eu acho ótimo. Assim, eu penso em alguma coisa, eu lembro de alguma coisa, me faz refletir sobre alguma coisa. Eu chorei, eu ri. Eu acho que nós somos esses maestros. Nós é que conduzimos o público para esses lugares. Né? E é bacana isso. Assim. A gente não pode se sentir poderoso por isso, mas é um grande poder. Sim. É o poder da palavra. E conta, você então, qualquer pessoa pode ir lá e fazer teatro? No Cena 1? Sim, eu digo que nós temos alunos de 5 até 88 anos, né, atualmente. E nunca é tarde para começar, nunca é cedo para começar. É todo momento que você sente o chamado. Eu acho que você precisa abraçar essa oportunidade. O Cena 1 ele tem uma divisão, ele tem todo um trabalho pedagógico. Eu tenho orgulho, assim, eu fiquei sabendo recentemente que só existem 2 escolas no Paraná que são reconhecidas pelo núcleo de ensino, que são cursos técnicos profissionalizantes. Um de iniciativa pública, que é o Colégio Estadual do Paraná, e o outro de iniciativa privada, que é o Cena 1. Não diga. Então, é reconhecido pelo Ministério da Educação, e a gente faz essa preparação técnica profissionalizante para as pessoas que queiram, em 2 anos, já ter o seu registro profissional. E eu acho isso, assim, é uma luta para conseguir manter toda a burocracia, tudo. Então, a gente tem uma equipe, eu acho que eu digo isso, né? É um grupo de pessoas que realmente se dedicam para acontecer. O homem não é uma ilha. Não. Não é. Nós somos arquipélagos. Tem um monte, tem muita gente por perto que eu tenho eterna gratidão, né? Eu volto a falar, não sou perfeito, né? Já tive vários momentos em que eu precisei rever conceitos e atitudes, mas eu acho que a vida é isso. A vida é essa escola. Mas que linda essa reflexão também, precisa. Sua, né? Precisa. A gente quer continuar. A gente precisa entender até onde pude. Como eu falo assim, às vezes é importante a gente se perdoar. É importante. Oxi! Né? Ficar se autoflagelando aí. Não adianta. Ou querendo ser perfeito. Não existe isso. Às vezes a gente até erra sem entender que errou. Mas aí a diferença está o outro para te mostrar, às vezes, esse erro. Né? Esses tempos eu acordei com uma frase, até com uma situação de discussão e de desavenças com pessoas e tal. E eu retomei o contato com algumas dessas pessoas
Mas me veio uma frase, acordei de manhã pensando, né? Eu disse isso: o passado tem dono. O passado é meu, o passado é seu. Não adianta você dizer, mas aquela vez aconteceu isso, você fez aquilo, blá, blá, blá. É seu passado, é o meu passado tem dono. O que não tem dono é o futuro, que a gente pode construir junto. Que bonito. De uma maneira diferente. Mas o passado tem dono. Então, às vezes, é importante, às vezes, até a gente não ficar alimentando aquela coisa do passado, que nos fez sofrer, ou onde a gente errou, mas olhar para o futuro e reconstruir essa história. O presente. Né? E é isso que a vida nos dá a oportunidade, né? Claro, tem pessoas também que a gente precisa saber que não me faz bem, que vai seguir seu caminho. Com certeza. Né? Isso é fato. Isso é importante. Eu sempre digo, até por questões de valores, né? Sim. Não adianta a gente estar rodeado de pessoas que não têm, até no trabalho, que não têm os mesmos valores que a gente. Não funciona. Eu já entendi isso na minha empresa, né? Na minha escola. Sim. Então, a gente vai se juntando, se alinhando e assim se constrói. É verdade. E o bom é quando todos crescem, né? Todos estão juntos, sim. né? Isso que é o mais importante, eu acho. Sim. E teatro também, né? Conectando a isso, o teatro não é uma atividade isolada, né? Você precisa do outro. Precisa do todo. É coletivo. Com certeza. E não tem como, né? Existem as confuseiras também no meio. Claro. Ninguém sabe. E as histórias são ótimas. Faz ali, na hora tá tudo certo, na coxinha lá, todo mundo é... É normal. Agora, uma pergunta. O Sena 1, você construiu, você teve esse desejo de construir por quê? Alguém chegou para você, por que você não abre uma escola? É interessante isso. Eu não sei por que eu sempre quis ter uma escola. Sempre quis ter uma escola de... Assim, antes de ter o Sena 1, eu trabalhei na época que existia a Socipar. Sim! Né? Nossa Senhora! Que era uma escola de modelos e tal. Sim! E eu fui modelo uma época da minha vida, enfim, e fui convidado para dar aula de curso de modelos, manequins e tal. Então, eu trabalhei um tempo nisso, por causa até do concurso de beleza também. Eu lembro da Socipar. Eu acho que a minha mãe fez parte de algum concurso como que fala? Tinha muitas coisas. Ana Maria Valéria. Minha mãe tinha uma clínica de estética. Minha mãe legal. trabalhava com beleza. E eu acho que a mãe fez parte, não como candidata, né? Mas eu acho que sim. E a mãe falava, eu lembro muito dessa Socipar. E era um complexo enorme de cursos, de salão de beleza. Sim. E, nossa, eu vivia lá dentro. A mãe também tinha. Tem registros da época até hoje, guardado assim. Mas era realmente uma potência, eu lembro muito isso, né? E foi ali que comecei eu dava aula de expressão corporal para os manequins. E aí aquilo me deu uma curiosidade, e aí surgiu, né, naquele momento, surgiu um curso de interpretação para a TV com um professor, não lembro o nome dele agora, que mora até no Japão, enfim. E aí eu fiz um curso de interpretação para a TV e aquilo me despertou uma vontade, assim, de ser ator também. Quer dizer, eu já tinha, né, mas isso reforçou. E logo em seguida eu falei assim, mas eu podia ter uma escola. E aí o que eu fazia? Tudo que era ideia eu escrevia num papelzinho e guardava numa pastinha. Inclusive, até gostei dessa da pastinha. eu anoto, mas depois a única que eu anotei. Pastinha, tá? Botava tudo numa pastinha. Tem uma pastinha preta. Então, às vezes, eu estava no mesa do bar, até em guardanapo, eu anotava, putz, podia ser assim, a cor, amarelo e azul. Tá, guardava. Que ótimo. E aí foi... E aí, quando chegou o momento, eu peguei toda aquela papeladinha e joguei em cima da mesa e fui organizando as ideias. Que lindo! Mas a ideia era realmente, através dessa possibilidade de ter contato com pessoas, modelos e tudo mais, foi nascendo o desejo de ter uma escola. E com a ideia de realmente mudar a vida de muita gente. Eu acho que a escola ela tem esse também poder, né? Você tem uma escola, você sabe quem são essas pessoas que chegam até nós. Sim. E a nossa responsabilidade de transformar, né, o pensamento. Transforma. E essa é a beleza, né? Sim. Sim, porque a gente, eu falo isso assim, muitas vezes, eu agradeço meus mestres, todos que me ensinaram alguma coisa. Eu também. Porque eu acho que foi a partir deles que eu me construí. Tanto é que eu falo deles, né? Por isso que eu digo, a gente honrar essas pessoas que nos apoiaram, que acreditaram na gente. Sim. Eu, até hoje, eu tenho tido contato, inclusive, com meus professores de psicologia, e eu falo sempre para eles, vocês marcaram minha vida para sempre. E
como seria bom se a gente pudesse ter mais valorização dos professores, né? Que os professores pudessem realmente ser aquilo que em alguns outros países são considerados verdadeiros mestres da sabedoria, né? Que tivéssemos menos impostos, então, na área da educação, isso seria ótimo, né? Sim, já faria a transformação geral, já né? ajudaria. Na cultura e na educação, né? Dois lugares aí que precisa realmente cada vez mais ter esse incentivo. Enfim, nós fazemos o nosso papel, plantamos nossa sementinha, né? Com amor, que daí regando ela vai crescer, florescer e assim é. Verdade. Porque eu acho que esse papel de ter uma escola do que for é um projeto de transformação de alguma forma, né? Eu tenho muita alegria quando eu encontro, né, uma aluna, um aluno que acabou realizando alguma coisa, seja um espetáculo, seja escrever um livro. Eu tenho alguns que realmente estão fazendo história na vida e é parte, né, do nosso orgulho isso, né? Eu sei que ali tem uma sementinha que floresceu, né? Que se criou. Então, isso eu acho muito importante. Que lindo, Jorge! Jorge, estamos chegando ao final do nosso episódio. Passou voando. Só que a gente tem uma tradição aqui. Tradição, eu sempre chego no final e falo assim, traz um conselho pra gente. Um conselho? Um conselho. O primeiro que veio, assim, do teu coração. Você fala assim, não, isso eu preciso deixar para todo mundo ouvir. Um conselho. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, eu só diria que as pessoas aproveitassem cada momento da sua vida, né? Você não tem um slogan que nasceu um dia observando uma criança na coxia vendo um espetáculo ali do Guairão. E eu falei, é isso, Cena 1 é onde a vida e a arte se encontram, né? E eu acho que a gente precisa viver sempre isso, a gente poder sempre estar ligado a esse encontro com a própria vida e a arte que fazemos dela, né? Porque a arte é uma produção humana, né? Então, poder viver, saber criar, construir é a sua arte. Qual foi a obra que você realizou até então? Então, que você possa ver nessa obra o seu retrato. E esse retrato, sem dúvida, é a projeção daquilo que você acredita, dos seus valores, das suas ações. Essa obra é aquilo que você quer que continue acontecendo no futuro. É o seu legado. Então, eu acho que sempre poder viver a vida com arte, para que você sempre possa ser aplaudido. E a hora que a cortina fechar, fechou. Coisa linda. Se permitir olhar para esse quadro, para essa trajetória, né? Sim. Então... Você falou uma frase aqui, não existe carreira, existe história. Até anotei, né? Verdade. Eu falei, é exatamente isso que você falou. Exatamente. E eu quero ser lembrado pela minha história. Aí, ó. Oi. Já deixamos registrada parte dela, né? Só tenho agradecimento. Porque eu acho muito obrigada, Jorge. Obrigada pelo seu momento. André. Mesmo. Foi uma delícia estar participando. Eu que agradeço. E agradeço você que esteve conosco até esse momento. Você que conhece o Jorge, que não conhece o Jorge. Está conhecendo um pouquinho hoje. Siga lá no Cena 1. Isso. E, compartilhe. Comente, você que já viu em algum momento, Jorge, comente, porque vocês não sabem como é gostoso receber esses comentários, que, como ele mesmo falou, a gente saber que tocou na vida de alguém em algum momento. Muito obrigados. Vejo vocês no próximo episódio, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, um novo episódio para você. Obrigada.